Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Me respondam aí se estão me ouvindo. Ok, boa noite a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Nós iniciamos hoje mais um encontro, né? Nessa modalidade virtual. Hoje nós vamos dar início às atividades do primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. Esse congresso está sendo realizado através de uma parceria entre o Centro Universitário de Projeção e o grupo intitulado Eleitoral com Elas, com o apoio aí à organização da CAP, do Grupo Projeção. Eu sou a professora Vivian Teodoro, eu sou coordenadora do curso de Direito aqui da unidade de Taguatinga, e eu estou aqui hoje para recepcioná-los, para dar as boas-vindas a vocês e para recepcionar, né, esse grande evento, essa grande atividade que a gente tem nessa noite. Esse evento compreende a participação dos nossos alunos, né, das 4 unidades que nós temos aqui onde funciona o curso de Direito, Taguatinga, Sobradinho, Guará e Ceilândia, e também, claro, dos nossos participantes externos aí que nos acompanham nesta noite. Representando o Grupo Projeção e o Corpo Diretivo, eu convido então o professor Pierre Tramontini, diretor do Campo Ceilândia, para que ele dê as boas-vindas aos presentes. Professor Pierre, seja bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa noite, na abertura dos nossos trabalhos, o primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral. E, em nome do Grupo Projeção, eu gostaria de agradecer pela presença de todos os participantes, alunos, externos à nossa instituição, Grupo Projeção, que há mais de 40 anos forma pessoas do Distrito Federal e do Brasil inteiro, nas mais variadas áreas com relação ao direito. Como a Vivian disse, estamos em Taguatinga, Ceilândia, Guará, Sobradinho, e para nós é motivo de muito orgulho poder realizar atividades e momentos como que essa noite aqui realizamos. Eu não poderia deixar de agradecer, para além da presença de todos vocês, do professor Everardo Gueiros, um profundo conhecedor do assunto, da matéria, uma pessoa muito querida. Muito obrigado, professor Everardo, por estar conosco na noite de hoje. Ao professor Paulo Ailton, também da mesma forma, ao professor Daniel Falcão, fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento pela presença de todos vocês nesse evento, nesta primeira noite de evento. Muito obrigado por confiarem nesse trabalho e participarem desse projeto. Não poderia também deixar de agradecer ao Grupo Eleitoral com Elas, na pessoa da Mariana, uma querida amiga também, a Mariana Lagares. Obrigado, Mariana, por estar aqui conosco. Sucesso na condução dos trabalhos dessa noite. A CAP, do Grupo Projeção, também, que viabiliza essa estrutura tecnológica para que a gente tenha a condição de realizar e chegar até vocês em eventos como esse. O meu agradecimento à CAP, em nome da CAP, eu parabenizo também a todos os nossos professores e demais colaboradores do Grupo Projeção. Que a gente tenha uma noite exitosa, de bom trabalho, de compartilhamento de ideias, de conhecimento, e que saiamos, por certo, maiores do que estamos nesse momento. Eu não tenho dúvida com os palestrantes que na noite de hoje teremos. Muito obrigado pela confiança, sucesso e uma excelente noite para todos nós. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Mariana Lagares, faço parte do Eleitoral com Elas e junto com o Grupo Projeção estamos conduzindo esse trabalho nessa noite. O grupo é composto por mim, pela doutora Tatiana Gomes e pela doutora Luísa Rios. Esperamos que seja uma noite de muito aprendizado. Hoje, a nossa primeira palestra é com o doutor Everardo Gueiros. O tema será Eleições e Redes Sociais, Empoderamento do Eleitor ou Onda da Internet? E aí, o que você me diz?
O doutor Everardo Gueiros, ele foi desembargador do TRE-DF entre 2016 e 2018, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal, conselheiro seccional da OAB Pernambuco, diretor da Escola Superior da Advocacia, professor da ESA, coordenador do curso de Prática Jurídica da Escola Superior da Advocacia Rui da Costa Antunes, instituição da OAB Pernambuco. Doutor Everardo Gueiros, a palavra é com o senhor. Muito boa noite a todas e a todos. É uma honra muito grande estar aqui participando desse evento, né, feito pelo Eleitoral com Elas, minhas queridas amigas Mariana, Tati, Luísa, né? Quero agradecer especialmente o carinho também do Grupo Projeção, quero agradecer na pessoa do meu amigo Pierre Tramontini, a quem eu devo tantas gentilezas, né? Uma das gentilezas, a referência positiva e sempre muito cortês que fez a minha pessoa. Eu fico muito feliz de poder participar hoje, porque é um tema atual, é um tema que está mexendo com o dia a dia da gente, que são as redes sociais, e a influência que elas têm exercido no eleitorado e nas eleições. A gente pensar em empoderamento do eleitor, ou se é uma mera onda da internet, me parece que é um pouco de empoderamento efetivo do eleitor, mas eu queria separar o que a internet representa para o eleitor e também o que a internet representa para o próprio candidato. A quem a internet beneficia nesse momento pré-eleitoral e no momento eleitoral. E claro que a gente tem que ter muito, muito cuidado com as notícias que se disseminam, porque muitas vezes essas notícias não são confiáveis, né? Aí o primeiro conselho que eu posso dar quando a gente trata de internet é procurar a confiabilidade daquela notícia. Antes de repassar, antes de acreditar naquela notícia, a gente voltar e procurar uma segunda opinião, uma terceira opinião, ou um canal de comunicação que seja mais responsável com as suas informações. Eu sei que o próprio Senado Federal, no ano de 2019, 2020, fez uma pesquisa para entender quanto das redes sociais influenciavam os eleitores. O resultado da pesquisa deu que 45% dos eleitores se diziam influenciados pela internet, ou seja, utilizavam as redes sociais para escolher ou não o seu candidato. Os números aqui me falam o seguinte, que 31% dos internautas do Facebook utilizavam o Facebook como forma de conhecer seus candidatos, o WhatsApp 29%, o YouTube 26%, o Instagram 19% e o Twitter 10%. Ou seja, isso já está um pouco defasado, porque tem alguns anos. E, na sequência dessa pesquisa, veio esse momento de pandemia. E aí, muito mais se voltou para esses meios de comunicação, muito mais se voltou para esse diálogo online através das redes sociais. As redes sociais hoje, elas nada mais são do que aquelas conversas que a gente tinha antigamente nas rodas de conversa. Às vezes na esquina, às vezes num bar, às vezes numa academia, às vezes numa biblioteca, mas onde você se reunia com aquelas pessoas. Qual era a diferença daquela reunião, daquele grupo, para as redes sociais? É que você tem a possibilidade de ser visto por muito mais pessoas. Você tem a possibilidade de influenciar mais pessoas. E, obviamente, ser influenciado também por mais pessoas, porque você está na rede. Mas tem um estudo que diz que, mesmo você tendo essa possibilidade de falar com qualquer um, você também se reúne em nichos. Por quê? Porque você vai conversar, você vai falar com as pessoas que comungam das suas ideias. Você está numa rede social, quando você está numa live, feito nós estamos agora, falando ao vivo, eu posso dar alguma opinião aqui e alguém concordar com minha opinião, se identificar.
e começar a interagir comigo nas redes sociais, como eu também posso dar uma opinião que a pessoa não concorde e simplesmente essa pessoa nunca mais vai interagir comigo nas redes sociais. No ao vivo, é muito difícil de você controlar o sentimento, porque quando você está presencialmente, você discute, ouve a opinião, você consegue perceber se a pessoa está concordando, se a pessoa está discordando, você consegue perceber quais são as outras reações que o seu interlocutor tem. Aqui, quando você fala para uma câmera, feito eu estou fazendo agora, simplesmente você não consegue interpretar quais são as reações do público. Se você está num auditório, pequeno ou grande, você vai sentir se a plateia está gostando, se você precisa acelerar, se você precisa diminuir a velocidade de tua apresentação, ou se você precisa explorar algum tópico a mais da tua apresentação. Aqui é mais difícil, porque você está falando praticamente com você mesmo. E essa é uma outra mudança que tem ocorrido aí nas redes sociais, é cada vez mais se privilegiar nas redes sociais a interação. Então, antigamente, você ia para as redes sociais muito mais para falar e apresentar alguma coisa que você quisesse, fosse o que fosse. Hoje em dia, é necessário que você interaja, é necessário que você ouça o seu interlocutor, é necessário que você ouça as opiniões que estão colocadas lá, você concordando ou você discordando. Nisso aí, eu concordo ou eu acredito que houve sim um empoderamento muito grande do eleitor, porque hoje o eleitor pode se fazer ouvir. Ele vai na rede social daquele pretenso candidato e dá a opinião dele. E se o candidato for zeloso com suas redes sociais, ele vai ouvir aquela opinião, ele vai ler aquela opinião, vai responder e, a partir dali, ele vai criar um link de comunicação. Se ele não fizer isso, é como se ele tivesse simplesmente num palanque, sem querer ouvir realmente a opinião de quem ele pretende representar. Nós temos algumas categorias de navegantes, não é? De internautas. Nós temos uma primeira categoria, que é a categoria daquela pessoa que é mais ativa, fica 24 horas na rede falando, então ele responde, ele recebe, ele passa para frente aquela informação, ele é muito mais ativo. Nós temos também uma segunda categoria, que ela é ativa também, mas menos ativa. Ela simplesmente utiliza as redes para se informar. Vai ali num veículo tradicional, vai ali num blog que ele confia mais, e ele, a partir daquelas informações, ele forma ali o seu convencimento e seus juízos de valor. E existe uma terceira categoria, existem mais de 3, mas eu vou me limitar a 3. Existe uma terceira categoria que ela é menos ativa nas redes sociais. Ela ainda está voltada para os meios de comunicação tradicionais. E aí, às vezes, essa categoria que é menos ativa é mais suscetível de crer em informações que são passadas para ela, sem ir buscar a fonte, sem ir verificar se aquela fonte é uma fonte confiável. As próprias redes sociais, o próprio Facebook agora, ele tem mecanismos de você confirmar se aquela notícia ela é uma fake news ou não é uma fake news. Por outro lado, as redes sociais e a internet, ela foi muito importante para você conseguir, para o candidato, vamos dizer assim, o candidato que era menos conhecido, o candidato que era menor em tamanho, que já não tinha sido, não tinha tido um mandato eletivo de alguém, que estava querendo lançar, esse conseguiu sim ser mais visto, esse teve mais facilidade de apresentar as suas plataformas, as suas ideias. Por quê? A partir dessa possibilidade de falar com mais pessoas. Se ele faz chamadas interessantes, se ele está voltado para os temas que são atuais, porque também é preciso, como
como um conselho, até como uma dica, quem quer utilizar essas redes sociais para interagir, para essa finalidade, é muito importante que você também apresente as suas ideias em relação aos temas que estão sendo mais comentados. Porque simplesmente, se você só comenta temas que não estão na crista da onda, vou chamar assim, é como se você estivesse nadando num rio contra a correnteza. Se você nada a favor da correnteza e você dá suas opiniões em relação àquele tema, você vai ter mais possibilidade de ser ouvido que se você simplesmente falar de um tema que não está sendo discutido naquele momento. Esse é um outro conselho que eu posso dar a vocês. Eu sei que os excessos da internet, eles têm tentado ser coibidos. Eu digo os excessos em relação a informações falsas, né? As fake news. Elas têm tido um trabalho sério de tentar diminuir essa quantidade de notícias que não são verdadeiras. Mas essa disseminação de fake news, ela só vai diminuir efetivamente quando cada um de nós fizer o papel de checar aquela informação. Em relação à política, muito mais. Porque tem uma expressão que eu digo hoje, se não está na internet, se não está no Google, se não está num buscador desse qualquer, não está no mundo. Porque hoje fica tudo armazenado lá. Então, você hoje tem mais ferramentas, mais possibilidades, não só para interagir com seus eventuais candidatos e os candidatos interagirem com seus eventuais eleitores, como também nós, eleitores, nós, cidadãos, temos condição de verificar o que, de fato, foi prometido numa campanha eleitoral e foi cumprido ou não foi cumprido por aquele candidato. Quais são as ideias que aquele candidato professa que eu me identifico ou que eu não me identifico. Isso facilita muito você fazer uma melhor escolha em quem você quer que represente os seus interesses. Eu sei também, e quero me encaminhar um pouco aqui já para o fim, eu sei também que esse veículo, ele é um veículo poderosíssimo. Iniciou a grande virada lá na eleição de Barack Obama, nos Estados Unidos, das redes sociais, dos meios sociais. Isso aqui, pessoal, realmente eu tenho a crença que de 2019, quando foi feita a pesquisa, para hoje, para essas eleições que vêm em 2022, esse número vai crescer, esse número vai aumentar, ou seja, de pessoas que vão ser influenciadas ou vão poder buscar as informações que querem nas redes sociais para decidir quem são seus candidatos. Por outro lado, como existe uma memória nessas redes sociais, como existe uma memória na internet, também vai ficar muito mais fácil para nós, cidadãos, para nós, eleitores, cobrarmos dos nossos representantes as tão famosas promessas de campanha. O que é que foi prometido? Qual é a pauta? Quais são as crenças? Nós vamos buscar no futuro e agora, na hora de votar, até num próprio candidato que já tem um mandato eletivo, você vai buscar, você prometeu, cumpriu, não cumpriu, e aí você, eleitor, vai poder fazer a melhor escolha. Eu acho que, inicialmente, são essas palavras que eu quero deixar para a gente refletir a respeito desse empoderamento, ou se é só uma onda mesmo da internet. Todo mundo sofreu esse momento de pandemia e, graças a Deus, nós estamos conseguindo sair do momento mais agudo de pandemia, mas se a gente não se comunicasse através das redes, se os próprios líderes ou os próprios candidatos ou pré-candidatos não se comunicassem através das redes, iam se comunicar através de quê? Todos confinados de trabalho, confinados em casa. Então, eu acho que é uma ferramenta que pode, sim, ser revolucionária, se bem utilizada, tanto por nós, eleitores, quanto pelos
eventuais candidatos. Essas são as minhas considerações iniciais. Foi excelente a palestra, doutor Everardo. Mas nós sabemos que nós estamos em um momento político de mudança de partido. O que o senhor tem para nos falar um pouquinho sobre a janela partidária? Olha, posso falar que a janela partidária é um período de 30 dias, onde os detentores de mandato eletivo, eles podem mudar de partido sem perder o seu mandato. Por que sem perder o seu mandato? Porque o detentor do mandato proporcional, o Supremo Tribunal Federal julgou, dizendo que o mandato proporcional pertence à agremiação partidária, pertence ao partido, não pertence ao candidato. Então, ele tem que seguir as propostas do partido dele, ele tem que seguir as pautas do partido dele, sob pena de infidelidade partidária. Sendo que nesse momento pré-eleitoral, a janela partidária é um momento criado de 30 dias para que esse parlamentar, que mesmo tendo exercido o mandato durante esse período da eleição passada até agora, ele possa mudar de partido sem ter o risco de perder aquele seu mandato. Isso é o que se chama janela partidária. Por isso que fica um burburinho, um alvoroço nesse momento dos candidatos procurando um partido, ou que ele se identifique mais com a filosofia do próprio partido, ou que seja um partido que ele acredite que é mais fácil dele próprio se eleger, porque também as regras eleitorais para esse ano, para essa eleição, quanto à legenda, foram modificadas. O senhor acredita que as modificações na legenda beneficiam ou não? Beneficiam o eleitor e o pré-candidato ou não? Sua posição pessoal. Eu acho que as reformas que foram feitas, elas restringem um pouco mais o número de candidatos, as possibilidades de candidato. E aí, como tudo na vida, tem o lado positivo e tem o lado negativo. O que é o lado positivo? O lado positivo é que você fortalece um pouco mais o partido, e você, fortalecendo mais o partido, você pode cobrar as bandeiras daquele partido. Então, como o número hoje de candidatos por partido é o número de vagas mais um, por exemplo, aqui na Câmara Distrital, Distrito Federal, são 24 vagas. Então, é 24 mais um. Cada partido só pode ter 25 candidatos que, fazendo o somatório de seus votos e da legenda, vão dizer se o primeiro mais votado foi eleito, se foi eleito o primeiro ou o segundo, se foi eleito o primeiro, o segundo ou o terceiro, e se não foi eleito ninguém daquela agremiação. Então, eu acho que fortalece o partido. Por outro lado, enfraquece a posição dos novatos, dos que querem se lançar na política. Porque, como tem que diminuir a quantidade de candidatos, os partidos têm mais possibilidade para escolher o que eles querem. Então, é mais difícil para uma pessoa que quer ingressar na política e nunca foi testada na urna, nunca teve voto na urna, ser aceita para participar da legenda de um partido. O partido possivelmente vai olhar para os candidatos e vai escolher os candidatos que já têm um histórico, que já têm voto na urna. Então, eu acho que nesse aspecto é pior para quem quer começar. Muitos dizem que essa reforma foi uma forma de fortalecer os maiores e enfraquecer os menores. Eu compartilho da mesma opinião. Eu acredito que os maiores vão se tornar cada vez maiores. E os menores vão ter que lutar muito para conseguir entrar. Mas não é impossível. Nada é impossível. Doutor Everardo Gueiros, nós agradecemos o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua palestra. Foi excelente, foi muito esclarecedor. E, desde já, contamos com o senhor na continuidade do primeiro congresso. Agora tem uma pergunta aqui, ó.
A propaganda partidária tem alguma função na janela partidária? É uma pergunta da Maria Helena. Não, a propaganda partidária não é a propaganda eleitoral. A propaganda partidária é a propaganda que anualmente os partidos têm, aquelas inserções que os partidos têm, para mostrar quais são as suas pautas, para mostrar quais são as suas bandeiras, para mostrar ao eleitor o que aquele partido fez ou o que aquele partido defende. Isso é a propaganda partidária. Já a propaganda eleitoral é para mostrar, apresentar os candidatos que querem defender aquelas bandeiras. Nesse momento da janela partidária, só se algum partido quiser atrair, vamos dizer assim, eventuais candidatos, ele pode sim utilizar-se dessa propaganda partidária para, apresentando aquelas bandeiras, incentivar pessoas a virem se filiar nesse partido e, a partir dessa filiação, disputar o mandato por essa agremiação. Eu queria, tem uma frase que eu sempre digo, eu quero, Mariana, te agradecer demais, você sabe o carinho que eu tenho pelo tema, você sabe o carinho que eu tenho por vocês, não é? Pelo eleitoral com elas, vocês três são realmente muito empenhadas, muito vibradoras, e eu adoro discutir política. Esse é um tema que tantas vezes quantas eu for chamado para discutir política ou política partidária, eu não vou me furtar. E tem uma frase que eu sempre digo e vou repetir aqui, porque quem não gosta de política obedece a quem gosta. É simples assim. As grandes decisões sempre passam pela política. E se você não gosta de política, você vai se submeter a quem gosta. Tem uma propaganda falando desse tema que foi feito por uma hamburgueria, que eu não vou dizer o nome dela para não fazer propaganda também dela, mas que era simplesmente assim, a pessoa chegava no balcão e aí dizia, pode me dar qualquer sanduíche aí. E aí traziam 2, 3, 4 sanduíches. Um vinha sem nada dentro, o outro vinha só com cebola, o outro vinha só com a cebola sem o pão, nenhum sanduíche vinha completo. E as pessoas, quando recebiam o sanduíche, iam reclamar. E aí a resposta que a pessoa que estava servindo dava era a seguinte, você não fez a escolha, deixou que outro escolhesse. Agora você tem que comer o que está aí. Então, mutatis mutandis, é exatamente isso. Se a gente não fizer nossas escolhas, se a gente não disputar, se a gente não discutir, outros vão fazer por a gente. Muito obrigado pela essa participação. Espera aí, tem uma última pergunta. A Camila Vasco botou aqui. Cada partido segue seus requisitos na propaganda partidária ou isso já é pré-estabelecido para todos? Essa é uma dúvida de muitos, essa é uma dúvida geral, né? Veja, se é o que eu entendi da pergunta dela, o que é pré-estabelecido lá não são as políticas, nem as pautas. O que é pré-estabelecido lá é tempo, é forma de inserção, quantas inserções no rádio você vai ter, quantas na TV você vai ter, quanto tempo você tem disponível para aquilo. Então, isso é o que é definido. Propriamente, a mensagem que vai ser lançada na propaganda, aí fica a cargo de cada partido. Cada partido tem a liberdade de defender ali as bandeiras que ele achar ou que ele se propôs a defender. Eu espero ter respondido. Respondeu sim. Muito obrigada, doutor Everardo Gueiros. E já contamos com você na nossa segunda edição. Já fica o nosso convite. Tá bom? Obrigada. Agora nós continuamos falando sobre o tema Emenda Constitucional 111 e seus reflexos no processo eleitoral. A nossa segunda palestra será presidida pelo Procurador Federal, meu amigo, Paulo Ailton Júnior. E a palavra é toda dele. Ele é professor universitário, foi meu professor. E agora é com você, Paulo Ailton. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Olá, tudo bem? Prazer aí, Mariana. Parabéns aí pela iniciativa de vocês. Bom, essa emenda constitucional, a 111, ela veio trazer uma segurança jurídica maior, né, eu penso, para esse processo eleitoral todo, consolidando no plano
constitucional alguns pontos que já vinham pacificados na jurisprudência. E algumas melhorias, eu acredito, aí, para tentar melhorar esse nosso processo eleitoral, né? Bom, a nossa emenda constitucional 111, ela foi promulgada no dia 28 de setembro, né, de 2021, e entre as suas alterações, ela alterou ali o artigo 14, o artigo 17, o artigo 28, mudando alguns pontos ali que eu passo aqui a explicitar aqui brevemente aqui para vocês, né? Uma primeira alteração que ela fez foi ali no artigo 14. Nossa Constituição ela é dividida ali em temas, dentro dos direitos fundamentais, ela traz ali os direitos políticos, no artigo 14 a 17, e essa emenda aí veio se somar algumas alterações que já vinham sendo feitas. E aí, alterando, por exemplo, o artigo 14 para incluir o parágrafo 12. Nesse parágrafo 12 e o 13, né, que eu vou comentar aqui juntos, ele trouxe aqui a determinação para que os municípios, quando forem fazer seus consultas populares, seja por plebiscito, seja por referendo, que faça essa consulta juntamente com as eleições municipais. Essa determinação, ela manda que essas consultas de interesse local, quando forem referendadas ou submetidas a plebiscito popular, que se faça junto com a eleição, até por uma questão, eu penso que de otimização ali dos recursos necessários para se fazer uma eleição qualquer. Essa consulta popular, ela tem que ser enviada em até 90 dias antes da eleição municipal e é vedado o uso ali do uso gratuito da rádio e televisão como forma ali de propaganda para uma ou outra posição nessa consulta popular que se for fazer. Então, no Brasil, a gente já teve aqui, por exemplo, no âmbito federal, o plebiscito em 1993, para definirmos o nosso sistema de governo, em que optamos no sistema presidencialista. Nós já tivemos também o referendo, no artigo 35 do Estatuto do Desarmamento, em que decidimos ali sobre a proibição que estava definida em lei. Só aclarando aí que o plebiscito é uma consulta prévia à edição da lei, daquela ideia que se tem, enquanto que o referendo é uma consulta posterior à edição da lei, que se pretende ali que o legislativo, então, aprovou, seja para fazer plebiscito, seja para fazer referendo no plano local, por essa expressa determinação agora constitucional dessa nossa emenda, ela agora deve ser feita juntamente, então, com as eleições municipais. Outro ponto aí que essa nossa emenda constitucional também alterou, foi já para trazer aí uma regra no plano constitucional que já estava bem consolidada na jurisprudência do TSE, a questão da fidelidade partidária. A fidelidade partidária, ela veio aí de uma criação jurisprudencial, depois passou a ser regulada lá no artigo 22A da Lei 9.096, né, de 95, e essa lei que regula aí os partidos políticos, ela determina que o candidato que deixar o mandato, ele perde o cargo, então, para o partido. Isso excetuadas aquelas exceções ali da justa causa, mudança significativa ali do programa partidário, desvio significativo do programa partidário, a grave discriminação pessoal, ou a questão que o doutor Everardo estava aí mencionando, no caso também da janela partidária, que precede aí as eleições, os candidatos também podem trocar de partido sem perder o mandato. E agora essa emenda constitucional trouxe uma quarta justa causa, que é quando há anuência do partido, o titular do mandato, então, também pode trocar de partido, mantendo-se no cargo político, né? Então, regra aí também importante, penso que para dar uma segurança jurídica maior, justamente nesse nosso processo eleitoral, trazendo o plano normativo aquelas questões que estavam antes ali mais na jurisprudência, né? Outro ponto aí também importante, que foi alterado, o artigo 28 e 82 da nossa Constituição, para mudar a data da posse dos chefes do Executivo. Presidente da República, governador, prefeito, antes tomavam posse no 1º de janeiro, subsequente à eleição.
Com essa nossa alteração agora, o presidente da República passa a tomar posse no dia 5 de janeiro, governadores e prefeitos em 6 de janeiro. Portanto, só que essa regra, ela trouxe aí uma janela de aplicabilidade, de forma que, para presidente da República, ela só vai passar a vigorar em 2026, da mesma forma para o municipal, só a partir das próximas eleições. Então, o nosso futuro presidente, que toma posse agora em janeiro de 2023, vai tomar posse no dia 1º de janeiro ainda. Os subsequentes, a partir, então, do dia 5 de janeiro. Outro ponto, e aí é importante também, né? Além das alterações da Constituição, essa emenda constitucional também trouxe aí um artigo 2º, para tentar aí dar uma efetividade maior à questão da distribuição de cotas. O artigo 10, parágrafo 3º da Lei de Licitações, ele já determina aquela margem mínima de distribuição das candidaturas, de 30% a 70% para cada sexo, né? Não pode ter nem menos do que 30%, nem mais do que 70% para cada sexo. Então, isso acaba assegurando ali uma quantidade mínima de candidatura para o posto feminino, das mulheres, né? E aí o que se verificou ao longo do tempo foi que essa cláusula de reserva mínima e máxima por sexo nas disputas eleitorais, nos registros de candidatura, isso acabou dando margem para fraudes, as chamadas candidaturas laranjas. Alguns partidos, até de forma eventualmente até criminosa, porque isso é crime de fraude eleitoral, ele fazia candidaturas de mulheres apenas para preencher essa cota legal, com candidaturas sem nenhuma disputa política efetiva ou sem nenhuma busca efetiva de voto, enfim, candidato só no papel, isso para burlar essa regra. Então, essa nossa emenda constitucional 111, ela trouxe aí no artigo 2º a regra que a distribuição de recursos do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, que são 2 fundos públicos mantidos com recursos públicos distribuídos no processo eleitoral, tanto para partidos políticos, e isso é computado conforme a distribuição, conforme o número de votos obtidos. Com essa cláusula nova desse artigo 2º dessa emenda constitucional, os partidos que receberem votos em mulheres e negros, os votos nesses candidatos serão computados em dobro. Então, um determinado partido que recebeu 1 milhão de votos, se ele tiver recebido desse 1 milhão 300 mil em mulheres, ele passa a computar mais 300 mil, fica com 1 milhão e 300 mil. Se desses 100 mil foi para negros, 200 mil para negros, ele dobra também esse quantitativo em relação a negro. Então, é importante só assinalar que essa regra busca, então, assegurar na ponta que a efetiva participação das mulheres, dos negros, efetivamente ocorra no processo político, evitando aí essas candidaturas laranjas, né, que é um absurdo. Portanto, só que essa emenda também, que se for mulher e negra, a pontuação não quadruplica, né? Ela apenas dobra, é vedada a computação em dobro para essas pessoas, ou dobra porque é negro, ou dobra a pontuação do voto recebido porque é mulher. Isso dobra apenas uma vez e isso vai dar um ganho maior aí para os partidos políticos que tiverem maior votação nessas pessoas. Essa nossa emenda constitucional, ela também trouxe aqui mais 2 artigos, né? Mais 2 alterações. Ela trouxe a questão da incorporação dos partidos políticos para dar justamente também uma maior segurança jurídica. Esses partidos políticos incorporados eventualmente levavam pendências da Justiça Eleitoral quando eram incorporados por outros partidos. E isso acabava fazendo com que, eventualmente, alguma interpretação permitisse que essa cobrança de eventuais prestações de contas pendentes do partido a que foi incorporado, que isso fosse feito diretamente no partido incorporador. Essa emenda constitucional trouxe essa vedação de que, se um partido for incorporado por outro, esse partido maior ele não vai se submeter às pendências do partido incorporado.
Outro ponto aí também, que as anotações relativas às alterações dos estatutos partidários, isso para evitar ali uma intromissão na autonomia partidária, foi dito aí que quando o TSE for analisar essas alterações, ele vai analisar apenas os dispositivos que forem objetos da alteração, para evitar ou qualquer possibilidade aí de fazer qualquer violação da autonomia partidária dos partidos em geral. E é isso. São essas aí, essas alterações no plano constitucional. São regras aí que eu penso que o foco principal, eu penso que foi para dar uma segurança jurídica maior no processo, dar uma transparência melhor para esse nosso processo, né? Professor Paulo Ailton, o senhor acredita que agora que os votos femininos serão em dobro, as candidaturas laranjas, elas vão diminuir um pouco ou não? Porque até a eleição passada, vamos falar assim, né? Até a eleição passada, eu mesmo vi várias mulheres que foram simplesmente laranjas de partidos. Algumas tiveram 10 votos, nem sequer tiveram direito ao fundo partidário. É realmente um absurdo, Mariana, a subrepresentação, né? Um dia desse eu assisti um podcast em que uma entrevistadora, ela afirmava que, embora a população feminina seja praticamente equivalente ou até superior à masculina, isso não verificava, então, na representatividade popular. E aí o entrevistador olhou com análise muito fria e falou: mas é só a mulher votar na mulher. Isso é bobagem, não existe esse tipo de discriminação, ou tipo de segregação, ou vamos chamar assim, de misoginia eleitoral. Mas a intérprete, a entrevistadora, ela colocou um ponto importante, porque não basta só ali na forma você dizer, não, 30% mínimo. E veja, o artigo 10, parágrafo 3º, ele nem coloca 30% mínimo para a mulher, ele coloca 30% mínimo para cada sexo, né? Então, isso para evitar ali uma distribuição mais equânime ali naquela representatividade. Então, o que a gente tinha hoje com essas candidaturas laranja, isso eu penso que vai diminuir, porque o voto na mulher sendo valorizado, o partido político, eu penso que ele não vai perder essa vantagem que ele pode ter no acesso à verba pública. É basicamente uma contrapartida do poder público. Olha, se você não fizer candidatura laranja, eu vou dar maior pontuação aí para as votos recebidos em mulher, né? Mas eu penso também, Mariana, isso hoje é necessário. Isso eu penso que, como tem dinheiro envolvido aí do fundo público, isso vai ser um importante fator de convencimento dos partidos a evitar essa postura de candidatura laranja. Mas isso eu penso que se assemelha um pouco àquelas que o Supremo chama de inconstitucionalidade progressiva, ou norma ainda constitucional, porque com o tempo essa representatividade ela ficando igualitária, ela vai perdendo um pouco o sentido, tanto seja para buscar aí essa participação efetiva mulher, como também para os negros. Se daqui a um tempo o Brasil conseguir evoluir aí nessa política afirmativa e efetivamente acabar com essa subrepresentatividade, essa pontuação a maior para a mulher, ela vai perder um pouco de sentido. Mas, respondendo objetivamente a sua pergunta, por ter dinheiro envolvido, isso vai ser um importante fator de convencimento dos partidos. Eu também acredito nisso. E a Luísa Rios fez a seguinte pergunta: a regra dos votos em dobro já estão valendo na próxima eleição pelo princípio da anterioridade eleitoral? Olha, a própria emenda constitucional, ela trouxe aqui uma ressalva aqui no artigo 5º, que as alterações efetuadas no artigo 22 a 82 desse artigo 1º, que são aquela questão da posse, serão aplicadas somente a partir das eleições de 26. E o artigo 6º, essa emenda entra em vigor na data de sua publicação. Essa
essa regra da anterioridade do processo eleitoral, ela está lá ali no artigo 16, né? Ela evita que se mude a regra durante o jogo, para evitar ali surpresas durante o processo eleitoral. Nesse caso, entendendo-se que essas alterações no financiamento público repercutem na eleição, você falaria ali que não se aplicaria, então. Mas veja, isso não, eu penso que não vai alterar o processo eleitoral agora de 2022, mas a efetiva votação nas mulheres e negros em 2022, isso vai gerar uma repercussão futura, porque o fundo partidário, o fundo que o partido recebe de financiamento do partido, ele vai ter essa consequência benéfica no futuro, não agora no processo eleitoral. Então, eu penso que pode ser aplicado sim, embora não altere o processo eleitoral, vai ser um fator importante aí de convencimento do partido a buscar aí mulheres com maior chance, né, de representatividade e êxito no processo eleitoral, né? Com toda certeza, né? E essa pergunta só poderia ser pela nossa futura procuradora, a doutora Luísa Rios, faz parte do eleitoral com elas. Daqui a pouco está aí, trabalhando com você. Professor Paulo Ailton, nosso muito obrigada. A palestra foi excelente, tá? Nós vamos ter o segundo evento, já sinta-se convidado, mas dessa vez vai ser presencial. Certamente. É um prazer revê-los. Tá bom? Muito obrigada, uma boa noite. E eu passo a palavra agora para a professora Vivian. Professora Vivian, a palavra é com a senhora. Olá, estou de volta, gente. Boa noite de novo, né? Hoje a gente está aqui discutindo um tema tão necessário, né, Mariana? Tão necessário principalmente porque precisamos discutir, né, questões de direito eleitoral, questões de democracia, do direito, dessa interligação, né? E também do acesso das mulheres a esses espaços, né? Sobretudo em razão do processo eleitoral que se avizinha, né? Estamos em ano eleitoral e são temas que precisam ser cuidados, precisam ser aí debatidos numa escala maior. E esse é o nosso papel aqui enquanto educadores também, né? Eu queria ter falado um pouquinho antes, e aí como a gente foi seguindo com as palestras, eu acabei não apresentando o grupo das meninas, né? Que é o grupo eleitoral com elas. O grupo ele é composto pelas advogadas e professoras Tatiana Gomes, Mariana Lagares, que está aqui como mediadora desta noite, e a professora Luísa Rios, né? Todas estão aqui nos acompanhando. É um grupo que eu quis ressaltar, eu quis falar, porque eu percebo a importância de um grupo como esse em espaços em que se discute a política, né? Então, é um grupo que surgiu inicialmente como um grupo de estudos, elas me contaram um pouquinho da história delas. Então, surgiu inicialmente como um grupo de estudos, né? Que observou essa carência de informações a respeito dessa temática do direito eleitoral, para além de um período em que se compreende uma campanha eleitoral e um processo eleitoral como um todo, né? Um estudo, claro, extremamente necessário, não de hoje, né, gente? É um estudo que a gente já vem buscando esses espaços há algum tempo. Então, juntas, as três decidiram aprofundar os estudos e passaram a produzir conteúdo e difundir este conteúdo de uma maneira que fosse acessível aos operadores de direito, mas que fosse acessível também à população de uma forma geral, né? Lógico, as meninas não discutem só a questão do processo eleitoral, ou do acesso, ou do direito eleitoral como um todo, né? Elas tratam de outros temas, sobretudo temas que se relacionam à participação feminina em espaços de liderança, de poder e de decisão. Seja, né, na esfera política, seja na esfera acadêmica ou também na profissional. E nós estamos aqui, né, num espaço como este, ainda que virtual, mas um espaço acadêmico, para a gente discutir, para a gente trazer o tema, né, para ser discutido aqui em nível acadêmico.
Então, já que a gente está falando de política, já que a gente está falando de mulher, e já que a gente está falando de mulher na política, a gente vai chamar a professora Tati Gomes, que é uma das integrantes do grupo, que já foi candidata a deputada distrital em 2018, para falar um pouquinho com a gente. Então, seja bem-vinda, Tati, o espaço é todo seu, fique à vontade, você soma muito conosco aqui nessa noite. Tati? Seu microfone está... Aí, agora sim. Agora foi? Estão me ouvindo bem? Foi sim. Tô sim. Boa noite. Meu nome é Tatiana Gomes. Eu sou conhecida como Tati Gomes. Em 2018, eu fui candidata a deputada distrital. A minha relação com o direito eleitoral e com a política, ela vem desde a infância. Eu sempre tive curiosidade acerca do tema e sempre acompanhei horário eleitoral. E a minha família dizia assim que eu era uma criancinha estranha, que eu gostava de assistir o horário eleitoral. Eu acompanhava o meu pai e a minha mãe assistindo o horário eleitoral. E durante a graduação, eu tive interesse em conhecer mais sobre o direito eleitoral, além do espaço, né, disponibilizado no direito constitucional. E o que é que acontece? Essa disciplina do direito eleitoral, algumas universidades não ofertam e outras ofertam como optativa ou eletiva. No caso, na universidade que eu estudava na época, a Universidade Católica de Brasília ofertava como disciplina optativa. Eu já tinha concluído a minha grade de disciplinas optativas e, mesmo assim, eu me matriculei. Achei interessante o tema e resolvi continuar os estudos. A partir daí, eu fui sentindo essa dificuldade. E toda vez que a gente fazia uma ponte entre o direito eleitoral e, ao mesmo tempo, o direito constitucional, a gente sentia essa carência, tanto na questão do material e, assim, na questão de informações mesmo. E quando eu estava para terminar o curso, eu resolvi fazer o meu trabalho de conclusão de curso a respeito de uma candidatura. Mas eu não queria que ninguém me contasse como era o processo eleitoral. Eu queria entender como é que funcionava. Eu também sou técnica em contabilidade e a minha curiosidade era desenvolver, né, um tema que fosse relevante, não só uma questão teórica. Essa relevância desse tema seria prática. E, na época, eu estava filiada a um partido, eu reunia todas as condições de elegibilidade e me coloquei à disposição para participar do processo eleitoral. Aí foi uma experiência bastante enriquecedora, porque nessa experiência eu tive a possibilidade de ter várias visões do mesmo evento. Eu tinha a visão enquanto técnica em contabilidade e auxiliando o colega contador que estava trabalhando com as prestações de conta, a colega advogada que estava na parte jurídica, o pessoal que estava cuidando das redes sociais, do marketing. Eu acompanhei tudo isso. E a maior dificuldade é o acesso real que as mulheres precisam ter. Porque não basta ter uma lei que diga que tem 30% do sexo oposto, porque a lei ela não fala, né, cota de mulheres, ficou popularmente conhecido dessa forma. Mas o que a lei fala é que tem que ser no mínimo 30%. E dificilmente a gente escuta a respeito de incentivar o contrário dessa porcentagem, porque eu posso lançar uma chapa com 70% de mulheres e 30% de homens. Mas como as mulheres elas são minorias nos espaços de poder, embora o número de eleitoras e filiadas a partidos políticos seja majoritariamente feminino, essa cultura de ser um ambiente majoritariamente masculino, ela permanece. Nós temos vários avanços, porém, esses avanços ele ainda não
atinja todas as mulheres. E durante esse processo de candidatura, né, que a gente entende, assim, popularmente falando, que a eleição ela compreende entre o período da campanha eleitoral e até o evento voto, que é o dia da eleição. Você vai lá na urna e vota. Só que tem um detalhe muito importante, que é a prestação de contas. Sobre prestação de contas, amanhã teremos a presença da professora Rita Gonçalves, que é a autoridade no assunto, e ela vai detalhar mais para vocês. E ainda contando um pouco assim da minha experiência, eu tive um pequeno problema que assim, poderia ter sido evitado, mas esse problema foi o seguinte: quando foram encerrar as contas de campanha, o banco realizou um lançamento errado. As contas elas devem estar zeradas durante o encerramento. E existia uma pendência de 37 centavos. E esses 37 centavos eles me atormentaram por quase 2 anos. Porque não existe o princípio da insignificância no direito eleitoral, não existe aplicação desse princípio. Também não existia mais a possibilidade de devolver esse dinheiro, que era dinheiro público, para a União. Não existia essa possibilidade, porque a conta ela já estava fechada. E toda a movimentação financeira em uma campanha eleitoral, ela obrigatoriamente tem que passar por dentro das contas de campanha. E, assim, você tem que observar a importância da prestação de contas. São vários detalhes que tornam o processo eleitoral bastante complexo. E para quem não tem noção de como funciona o processo eleitoral, enxerga só aquilo que está disponível à população em geral. Mas o processo eleitoral, ele vai de antes da eleição até bem depois, porque o processo eleitoral ele só encerra com o julgamento das prestações de contas. E tem alguma pergunta? Eu não estou conseguindo enxergar aqui. Alguém pode me auxiliar aqui com as perguntas? Por favor. Não está aparecendo para mim aqui. Está aparecendo que tem pergunta, mas não está abrindo. Consegui ver agora. O Darlan pergunta aqui: como a senhora avalia a participação de mulheres no cenário político atual? Há uma grande procura por parte das mulheres em serem candidatas? Até existe procura, só que o incentivo para permanecer dentro de uma campanha, ele ainda é muito precário. Seja de partidos de direita, de esquerda, de centro, os partidos têm trabalhado, porém a cultura social de ser um espaço majoritariamente masculino ainda precisa evoluir bastante. Mas a procura ela existe. Só que não basta que as agremiações elas abram espaço para que as mulheres concorram. Esse espaço ele tem que ser ampliado para que as mulheres, além de concorrer, elas consigam ser eleitas. Já existe esse avanço. Eu consigo concorrer, eu tenho todas as condições de elegibilidade. Eu posso me candidatar hoje. O partido me escolheu em convenção e eu posso me candidatar. Mas como é que eu vou levar essa candidatura até conseguir votos? Como é que essa candidatura ela vai ser uma candidatura de sucesso? Quando eu fui candidata, eu considero que a minha candidatura foi uma candidatura de sucesso, não na urna. Eu tive 53 votos, como falei inicialmente, a minha candidatura era um objeto de estudo. Eu queria entender como é que funcionava a dinâmica do processo eleitoral.
Eu considero uma campanha vitoriosa, porque eu estudei na prática o que a gente trabalha na legislação, seja na Constituição, Código Eleitoral, as resoluções do TSE, que são editadas a cada eleição, né, como uma espécie de manual de instruções das leis, né, das normas infralegais e infraconstitucionais, desculpa, e conseguir colocar isso na prática e desenvolver, né, artigo, material didático, material acadêmico, para a gente conseguir tentar conscientizar a população de que há espaço para todo mundo. E a maior dificuldade é uma mulher para ocupar um espaço, muitas vezes um homem tem que desocupar. Muitas vezes, para que uma mulher ocupe uma cadeira, seja na vida profissional, seja na vida acadêmica, enquanto estudante, seja no próprio parlamento, como é a temática geral aqui, muitas vezes um homem tem que se levantar dessa cadeira, e é um processo muito difícil para que esses homens se levantem dessa cadeira e concedam oportunidade para que essas mulheres ocupem esse espaço de poder. Tem mais perguntas? A Camila pergunta aqui: após o caso de Marielle Franco, a participação da mulher na política, houve um regresso considerável ou permaneceu como antes? Olha, em relação ao caso da vereadora Marielle Franco, eu não posso direcionar o caso dela como um instrumento de evasão política, porque as mulheres continuam se filiando a partido, elas continuam buscando espaço, um exemplo é a busca pela paridade, seja na questão da OAB, no 5º Constitucional, atualmente tem até um movimento, Paridade Já, para aumentar a participação das mulheres. Isso aí foi uma fatalidade, né? São assuntos delicados, mas que as mulheres se apropriam dessas situações para buscar mais força em relação a tudo que aconteceu. A Maria Vitória pergunta: a senhora acredita que uma política com mulheres seria mais justa? A justiça, ela independe de gênero. A justiça, ela depende da boa vontade da aplicação das leis. Mas que seria interessante que as mulheres tivessem mais espaço para debater vários assuntos e procurar elevar o debate e trazer mais participação, independente do gênero. Não é justo que só homens ocupem espaço de poder. Porque se você observar nas estatísticas do TSE, o maior número de eleitores consta como mulheres. O maior número de filiadas como mulheres. Se você observar os partidos políticos, os partidos têm um grande número de filiadas, mas quantos partidos têm mulheres como presidente? Como mudar essa realidade? Não depende apenas assim, se é só mulher que vai trabalhar aqui, né, nessa política vai ser 100% justa. Somos seres humanos, porém, todos devem ter espaço e oportunidades iguais. Tem mais alguma pergunta?
eu não estou conseguindo acompanhar aqui o chat que parou. A pergunta aqui da doutora Mariana Lagares. Se o partido não tiver, no mínimo, 30%, há alguma punição? No registro de candidatura, o que ocorre é o que chamamos de queda do DRAP. O DRAP é o dispositivo dos atos, dispositivo de regularidade dos atos partidários. Tanto o candidato quanto o partido, eles devem estar todos regulares para registrar a candidatura. E registrando a candidatura da chapa, a chapa tem que, obrigatoriamente, ter o mínimo de 30% do gênero oposto. Como, majoritariamente, o gênero que ocupa a maioria das candidaturas é o masculino, o mínimo tem que ser 30% de mulheres. Caso não tenha esse 30%, aquele grupo, que é uma chapa, não vai ser registrado. Até é registrado, porém não consegue concorrer naquela eleição. Márcio Gonçalves, a representatividade feminina na política brasileira ainda é muito pequena e chegamos a perder para países vizinhos. Ao seu ver, o motivo seria mais cultural ou de vontade política? Então, Márcio, a soma dos dois fatores, a questão cultural e o incentivo, a vontade política. Porque não adianta os partidos levantarem a bandeira de que querem mais mulheres na política, mas não ofertar condições de permanência e condições reais de concorrer. Porque se eu coloco uma chapa aqui com 70% de mulheres, 30% de homens, e essas mulheres não têm o mesmo acesso que os homens, vai ficar muito mais difícil. E muitas vezes, quando uma mulher se candidata, ela não tem um patrimônio político. O que a gente entende por patrimônio político? Patrimônio político, muitas vezes, são pessoas que elas já vêm de um histórico familiar e têm como se financiar na política. E, para isso, né, das políticas de permanência e inclusão das mulheres, observamos também a questão do limite do autofinanciamento. Esse limite do autofinanciamento, ele ajuda bastante nessa condição. Porque não é um fator apenas, a mulher não tem vontade de se candidatar. A mulher não tem vontade de participar ou participa de uma maneira discreta. A questão toda é essa soma, né, de fatores que dificulta. Guilherme pergunta quais as outras alternativas que a senhora acha que ainda podem ser tomadas a fim de alcançar essa isonomia. É fazer isso que a gente está fazendo, Guilherme. É conscientizar, né, a população, levar esse debate, como a professora Vivian falou, para dentro da academia, para dentro das faculdades, para as escolas, principalmente para o ensino básico, levar para a comunidade e conscientizar de que a política, ela é um espaço para todo e qualquer cidadão. E esse espaço, ele não é privilégio daquelas pessoas que já têm um patrimônio político, não é privilégio nosso que está na universidade. O patrimônio político, ele tem que ser construído a partir de iniciativas de conscientização e, a partir dessa conscientização, a gente tem que colocar em prática. Também não adianta a gente apenas entender que temos um grupo de mais mulheres filiadas do que homens, e tem que ter esse diálogo constante, não só no mês da mulher, estamos no mês da mulher, não só perto da eleição, porque, como eu falei no início aqui,
que acontece? Tem gente que pensa que a eleição é só campanha, votou, pegou a quitação eleitoral e só daqui a 2 anos ou 4 anos, no caso do Distrito Federal, a cada 4 anos. No caso de outras localidades, a cada 2 anos, eleições gerais e eleições municipais. Isso aí é constante, faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. Como o professor Everardo falou, quem não gosta de política acaba sendo governado por quem gosta. E não é uma questão de opção, de gostar. Tudo acaba direcionando para os reflexos da nossa vida enquanto cidadãos. Por enquanto, não tem mais perguntas. Se vocês quiserem fazer mais perguntas, eu estou à disposição aqui. Caso não, passamos a palavra para a professora Mariana. Não, desculpa, na sequência, eu acredito que é a professora Luísa Rios que vai falar. Sim, só para finalizar aqui, os links, né, de presença para adquirir o certificado, eles já estão disponíveis no chat. E passo a palavra para a professora Luísa Rios. Luísa, é com você. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luísa Rios, faço parte do grupo eleitoral com ela, juntos com a doutora Mariana Lagares, que foi a que apresentou, e a doutora Tatiana Gomes, que deu a última palestra falando um pouco aí da sua experiência como candidata. E o nosso grupo visa fomentar também a participação feminina na política, sendo tanto como candidatas ou talvez atuando aí como advogados, né, futuros advogados aí, alunos do Uniprojeção. Gostaria primeiramente de agradecer, em nome do professor Pierre, o Uniprojeção, por estar dando esse espaço para o eleitoral com elas, dando esse espaço para discutirmos as mulheres na política, e não só isso, mas o direito eleitoral. Agradecer o doutor Everardo Gueiros pela palestra de hoje, foi muito enriquecedora, é um tema muito importante. O eleitor aí, por meio de suas redes sociais, mudou o jeito de fazer política no Brasil. Aquela velha política hoje tem que se adaptar às redes sociais, e principalmente nós, como eleitores, temos que ter cuidado com a disseminação das fake news. Inclusive, até no Congresso, né, teve a CPMI, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre Fake News. Agradecer também o Procurador Federal, o professor Paulo Ailton Júnior, que falou dessa nova emenda constitucional, que não serve só para o direito eleitoral, mas também para o direito constitucional, misturando esses dois temas maravilhosos, que são eleitoral e constitucional. E amanhã nós temos mais evento. Importante colocar aí para quem os alunos do Projeção e para também quem quer receber certificado de participação, o link já se encontra no bate-papo. Mas amanhã vocês não podem perder, que amanhã vamos ter 3 palestrantes super interessantes. A professora Rita Gonçalves, ela é a melhor, ela já é servidora do TRE São Paulo, ela é a melhor em direito, em prestação de contas eleitorais. Amanhã também vamos ter como cota masculina o professor Tyson Schneider, advogado, e também a promotora do Ministério Público da Bahia, a professora Aline. Então, amanhã vocês não percam, os temas vão ser bem interessantes. Eu quero aí que quem gostou do congresso, desse primeiro dia de congresso, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal do Projeção também. E amanhã a gente se encontra aqui nesse mesmo horário para mais um dia de palestras que será muito interessante. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que ficou até esse horário
e tenha uma ótima terça-feira e amanhã a gente se encontra. Obrigada, Luísa. Obrigada às demais participantes aí, né, do grupo Eleitoral com Elas. Tati, Mariana, foi muito gratificante para a gente receber vocês aqui no nosso espaço institucional, receber os nossos palestrantes. Excelente evento que tem continuidade amanhã, pessoal. Então, participem amanhã, porque os temas, né, acabam se relacionando, se interligando aí. Então, amanhã a gente dá continuidade ao nosso primeiro Congresso Nacional de Direito Eleitoral, uma parceria aqui do Centro Universitário de Projeção com o Grupo Eleitoral com Elas. E fica o convite, né, gente, para que, assim que possível, possamos fazer um evento como este de forma presencial. Os nossos espaços estão sendo formatados, a pandemia já, né, o estágio em que estamos já nos permite fazer algumas atividades de forma presencial. Então, fica aí o convite, em nome da instituição, para que vocês retornem conosco e tragam temas, né? Temas tão relevantes como os de hoje, como os que teremos amanhã, para esse nosso debate acadêmico. Em nome da instituição, eu agradeço a presença, a participação. Foi muito boa a participação de todos aí, né? Muitas perguntas, muita interatividade no nosso chat. E só realmente agradecer e encerrar a atividade desta noite, agradecendo em nome do grupo Projeção, ao Grupo Eleitoral com Elas, e, claro, agradecer também a CAP do Grupo Projeção, que nos auxilia aqui na realização desse evento. Professora Cláudia, muito obrigada, ao Fabrício e toda a equipe aí do NEPS, CAP, NUP, que participa conosco aqui de todas as nossas atividades. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela participação.